porquê de todas as coisas cooperarem para o bem. E aí, nesse capítulo, ele separa em 2 tópicos a razão principal. É o primeiro, o interesse íntimo e amável que Deus tem em seu povo através da aliança. Nós vamos ler isso em Jeremias 32, 38 e Salmo 57. Vou pedir ao irmão presbítero Vinícius e Tayane que leiam, respectivamente, Jeremias e Salmos. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, já toca na razão principal. O que nós vimos? Lembrando aqui, nós vimos que todas as coisas cooperam para o bem, e a ponto de que as coisas que não cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que não amam a Deus, até os benefícios são males para eles. E o Thomas Watson toca nesse ponto. Até as riquezas são males para aqueles que não buscam a Deus. Já no nosso caso, no caso daqueles que amam a Deus, eles fazem parte do povo de Deus. Há um propósito em tudo que vive. Então, quando ouvimos em Jeremias 32, 38, de que o teu Deus, e essa expressão precisa ser destacada, o teu Deus é uma relação íntima, aí a gente encontra a resposta e vemos que é a razão principal. Nosso relacionamento de Deus com a criatura, o relacionamento de Deus com a criatura é diferente do relacionamento de Deus com a criatura que se tornou filho de Deus. Isso precisamos lembrar. E Salmo 57. Mais uma vez, povo meu, eu sou o teu Deus, tu és meu povo. Tanto em Jeremias quanto em Salmo, nós vemos essas expressões sendo colocadas, e isso demonstra a razão principal. E aqui a gente tem 5 relações de Deus com o seu povo, e vale a pena a gente meditar e passar por toda a Escritura para lembrarmos da maioria dos versículos que os irmãos já ouviram, pelo menos ouviram. O que nós temos aqui, e ele coloca de maneira muito didática, facetas de como nós podemos ver nesse mundo, como Deus se mostra muito misericordioso conosco, a ponto de nos dar relacionamentos para entendermos o relacionamento que temos com Ele. Porque o relacionamento que temos com o médico, o relacionamento que temos com o pai, com o marido ou a esposa, com um amigo e como membros. E todos esses relacionamentos nós devotamos a Cristo, a Deus. Vamos meditar sobre isso. Deuteronômio 8,16, vou pedir a irmã Mara que leia para a gente. Fala sobre, nós vamos pensar sobre um médico. Deus não trabalha apenas para nos alegrar, mas para nos curar. Ele tem aflições para os fortes e tônicos para os fracos. Para te humilhar e te provar. O médico receita o remédio dolorido. E mais, o médico ele não tem nenhum propósito de ter um relacionamento íntimo com você. Ele está ali para cumprir o papel dele, onde o objetivo final é a cura.
Então, se for para humilhar e você sair curado, ok. Entendendo isso, você vai ao médico buscando a cura. E, infelizmente, existem muitos médicos que chegam a ser grossos, né? Pessoas que demonstram falta de empatia. E há um erro aí, óbvio que há um erro. Mas no desespero, você lembra o quão eficiente esse médico é e você corre para ele. E veja, aqui a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente está comparando Deus a um médico, quando ele é um médico dos médicos. Nele não há pecado algum. Mas Deuteronômio 8,16 demonstra que precisamos lembrar que se for para sermos libertos, se for para o nosso bem, ele irá nos humilhar. Agora, o relacionamento com o Pai. Irmã Rosângela, pode ler Salmo 103:13 e Gabriel, Deuteronômio 8:5. Um pai, o castigo de Deus não é para destruir, mas para reformar em amor. Pode ler. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Veja que, como eu disse anteriormente, a Escritura está repleta de comparações. O Senhor, o médico dos médicos, como um pai se compadece dos seus filhos, a fim de que entendamos aquilo que o Senhor, de certa maneira, se diminui para que ele seja compreendido, né, num relacionamento íntimo conosco, já que somos criaturas ilimitadas criaturas. Então, como um pai se compadece do seu filho. Simples de entender. É bem verdade que muitos não tiveram um relacionamento com seus pais ou tiveram relacionamentos que muitas coisas preferem nem lembrar. Mas quando entendemos o propósito de um pai, mesmo não tendo esse relacionamento ideal, entendemos também que com Deus nós teremos. Porque, como já dizemos, nele não há erro. Já dissemos. Deuteronômio 8:5. Isso faz parte do relacionamento com o pai. Recentemente, um irmão falou aqui que na disciplina o propósito é com os pais. A gente pode chamar atenção, a gente pode aconselhar, né? Seja os pais ou sejam os filhos, mas disciplina é com os pais. Isso demonstra amor. E a gente para pensar, e se eu não tivesse sido disciplinado, como eu seria hoje? Como eu seria se eu não tivesse sido disciplinado como eu fui? E não só fisicamente, óbvio, mas porque a maioria das disciplinas não são físicas. A maioria das disciplinas são aquelas que os pais conscientemente repetem e repetem e repetem. E essa necessidade da repetição é que vai moldando o caráter. Então, quando se fala de disciplina, está falando de algo para além de algo que é físico, mas também algo que precisa ser inculcado. É o que vemos na Escritura. E aprendemos, inclusive, em Deuteronômio 6, 2 capítulos anteriores a esse. Um marido, vou pedir a Dayana que abra para a gente Isaías 54, 5 e o Danilo, Efésios 5, 29. Então, irmãos, lembrando que os irmãos podem cooperar com o estudo. Um marido, uma relação próxima
Ele buscará o bem e transformará tudo no melhor possível. Isaías 54, 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. É interessante, né? Como a gente lê a Escritura, a gente passa corrido às vezes e não lê essas expressões. Sim, porque o teu Criador é o teu marido. Porque a gente vê a figura do noivo, né? No Novo Testamento. E eu, sinceramente, me impressionei ao ler um texto que eu já li outras vezes, mas isso demonstra como precisamos voltar à Escritura. Porque na nossa versão é essa a palavra usada. O teu Criador é o teu marido. O que aprendemos na Escritura, e vimos aqui esses relacionamentos até aqui, é de que em Deus, há o ideal. Você tem um pai, ou teve um pai, que foi muito amoroso, foi muito carinhoso, cuidadoso, ainda não é o ideal. Você tem um marido que é cuidadoso, amoroso, que provê para sua casa, materialmente, espiritualmente, ainda não é o ideal. E nunca será nessa terra. Ter isso em mente é importantíssimo. Lembrando até do livro sobre casamento, que o título vai tocar nesse ponto, né? O fato de ambos serem pecadores. Quando nós entendemos que a nossa esperança está em Cristo, o noivo, nossa perspectiva quanto aos nossos pais, quanto ao nosso cônjuge, vai ser de esperança no Senhor, sabendo que Ele vai fazer a obra. Né? Isso é maravilhoso. E Efésios 5, 29. Aqui nós temos o ideal, como eu disse. Porque nós sabemos que o marido, ele é o provedor da casa. E o texto vai dizer: ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. A própria carne é o entendimento de que homem e mulher são uma só carne. E, por lógica, você não faz mal a si. Se você não faz mal a si, você não irá fazer mal à sua esposa. Veja que em Cristo nós temos esse ideal, esse relacionamento de marido. Nós, como igreja, e ele, como noivo, nós experimentamos isso. Agora, o relacionamento de amigo. Vou pedir a Isabela que leia, que abra para a gente Cânticos 5,16. E Gabs, leia aí, Gabs. Hebreus 13,5. Abra Hebreus 13,5. Um amigo fiel que não quebra as promessas, ficou errado, quebra promessas. Imutável na prosperidade ou na adversidade. Cântico 5,16. Totalmente desejável, um amigo fiel, né? E aí poderíamos relacionar também ao relacionamento de marido. E Hebreus 13:5. Um amigo fiel jamais deixa, jamais abandona.
E o Thomas Watson traz uma figura muito interessante, simples, de uma pessoa que ganha uma flor e ela cuida daquela flor e ela coloca em um vaso, ela coloca no meio da sua mesa, na sua sala em destaque. Mas quando aquela flor ela murcha, aquela flor é retirada daquele local. Isso demonstra como os nossos relacionamentos tendem a ser mutáveis. Enquanto se traz o benefício da flor, da beleza da flor, do perfume da flor, eu a quero. Depois, isso se perde. E é claro, não tem pecado aqui, tá, irmãos? É uma figura. Você pode jogar sua flor fora. Mas a ideia é de que isso não seja estendido ao relacionamento de amizade. E Deus não faz isso com a gente. Deus não faz isso com a gente. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mais o último dessa lista. A cabeça e os membros. Efésios 5, 23. Luiz, abre para a gente Efésios 5, 23. A união. A cabeça guia e providencia segurança para o corpo místico, a igreja. Sendo este mesmo o Salvador do corpo. Não há lógica, e nós estamos entendendo isso, não há lógica em pensar em um corpo vivo sem cabeça. É por isso que esse é um dos melhores argumentos contra a ideia de ser um cristão desigrejado. O corpo é feito por membros, né? Logo, se você é membro sozinho na sua casa, não faz sentido algum, biblicamente. E entendendo isso, que precisamos dos demais membros, muito mais precisamos da cabeça. Pode falar. Exatamente. Exatamente. Essas figuras estão vivas diante de nós o tempo todo dos nossos relacionamentos, né? Demonstrando os porquês, né? É muito interessante pensar que, como o Salmo 127 diz, a herança do Senhor são os filhos. Os filhos que temos são do Senhor. E Ele nos dá por sua graça, e os nossos filhos recebem em graça essa figura paterna que eles vão encontrar em Deus. Ou seja, nós como pais somos agraciados e nós como filhos somos agraciados, todos apontando para a figura da paternidade divina. Exatamente. E aí, um destaque. Um médico não estuda tanto para agradar o gosto do paciente, mas para curar a doença dele. Foi o que a gente falou, baseado nessa citação do Thomas Watson. E aí fica uma pergunta para a gente. Que áreas da nossa vida resistem aos remédios amargos que Deus nos prescreve? Entenderam a pergunta? Deu para entender? Deu para entender? Óbvio que acho que não precisamos responder explicitamente, mas pensar um pouco sobre isso aí. Porque a resposta pode ser íntima, né? Mas a ideia aqui é pensar naquilo que estamos resistindo. Nós
Eu acho que principalmente os homens, né? Em geral, né? Ah, mas em geral, os homens têm uma resistência maior de procurar um médico quando sente uma dor, quando está sentindo alguma coisa, tenta ao máximo ir no limite. E quando vai, já está todo quebrado. E essa ideia aqui, de que você está resistindo o remédio que o Senhor quer te dar, a ponto de sofrer mais ainda. Porque o remédio, ele é amargo. Mas a dor de continuar naquela questão, seja pecaminosa, é maior ainda. Então, essa é a perspectiva aqui. E aí, essas referências em Hebreus 12, 11, eu vou ler aqui Hebreus 12, 11, que diz: toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido, por ela, exercitados, fruto de justiça. Isso é muito importante, porque toca em todos os estudos que já tivemos. Lembrando, nós como cristãos, nós temos uma perspectiva diferente do mundo, onde nós enxergamos, e se não enxergamos, esses estudos vão nos ajudar a isso. Precisamos, inclusive, nos arrepender desse pecado, do fato de termos que enxergar de que todas as coisas cooperam para o bem, e são todas as mais difíceis, as situações mais dolorosas que vivemos e nos questionamos por quê. Lembremos de Hebreus 12, 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Gente, isso aqui é maravilhoso. Talvez um versículo para a gente memorizar. Pensar, eu estou passando por isso agora e está muito claro para mim que não é alegria, mas na palavra eu encontro a certeza de que será. Que ele diz, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. E Salmo 119, 75. Bem sei ao Senhor que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligis. Com fidelidade me afligis. O Senhor é fiel. Aí a gente pensa, se o Senhor é fiel, Ele vai trazer benefícios a mim. Está certo, Ele irá trazer. Mas na aflição que o Senhor nos dá, há benefícios. E essa é uma perspectiva que nós encontramos biblicamente. E agora, inferências práticas. O que aprendemos com a afirmação de que tudo coopera para o bem? O contraste das condições, aquele ponto que a gente mais ou menos adiantou, ele vai colocar aqui, para os piedosos e para os ímpios. Veja, as piores coisas cooperam para o bem. Deus adoça o sofrimento com a alegria e extrai ouro da escória. A aflição purifica e é a estrada para o céu. Vou pedir... Luiz, já leu? Já. Ramila, por favor. Salmo 112, 5. Débora, pode ler para a gente? Eclesiastes 5, 13. E irmão Jorge, Provérbios 15, 8. Já deixa aberto aí, por favor. 4. 112, 4. 112. Isso aí, tá certo, tá certo. Ao justo nasce luz nas trevas. Isso é interessante, porque nas trevas não há esperança alguma. Você está no escuro. Você está no escuro, sozinho. Não tem perspectiva de nada.
E o texto vai dizer que ao justo nasce luz nas trevas. Ou seja, alguém sabe que você está ali e alguém ilumina o seu caminho. Isso, e aí ele coloca, quando Deus faz os homens caírem de costas, então eles olham para o céu. É muito poético, né? Inclusive. Quando caímos de costas, olhamos para o céu. Porque na situação mais difícil, nós corremos para Deus. Isso demonstra essa questão prática aqui, a questão prática de todas as coisas que operaram para o bem. Porque é olhar para a nossa vida e ver. Você está vivendo bonança, no momento de bonança, você começa a esquecer de Deus. Isso é muito evidente. A maneira como você estava se relacionando com Deus e agora como você está. E o Senhor, sendo um pai que se compadece dos seus filhos e os acolhe, como já dissemos, ele não vai falar 100 vezes. Ele vai falar 1000. Ele vai falar 2000, 2000. Logo, se você está esquecendo de Deus, você vai, por amor, ser colocado à prova. Você vai, por amor, cair de costas para que você olhe para o céu. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Porque isso coopera para o nosso bem. Então, saiba, analise a sua vida, olhe para a situação que você está vivendo. Poxa, eu estou passando por essa aflição. E lembra do estudo. O porquê. Nós estamos estudando hoje o porquê. Então, estou passando por essa aflição e a consciência que Deus nos deu vai nos conduzir ao entendimento de que aquilo que eu estou passando deve me levar a Deus. Isso é certo. Isso é certo. Deve me levar a Deus. Perfeito. Ótimo texto. É exatamente isso que estamos tratando aqui. Perfeito. Antes de ser afligido, andava errado. Perfeito, porque a gente, na bonança, na riqueza, onde nós temos o que comer, as contas estão pagas, está sobrando, você está investindo, você está vendo o seu dinheiro multiplicar, e aí você está pensando só nessas coisas. Você consegue gastar muito tempo pensando nessas coisas. E a sua vida de oração, a leitura da palavra, a meditação, o relacionamento com os irmãos, ele é esfriado porque você está cheio de si. Aí você precisa ser afligido. Aí a gente precisa lembrar de Salmo 119, 67. Para que a gente volte para o Senhor. Perfeito. Aham. Aham. Uhum. Exato. Exatamente, perfeito. É, perfeito, exatamente. Veja que as aflições que passamos, isso, como eu disse no início do estudo, a gente facilmente esquece de que o que estamos passando agora é bom para a gente. É bom. E lembrarmos que somos vulneráveis, né? O irmão tocou nesse ponto, estava pensando nisso hoje, revisando o estudo, com o Tiago lá em casa. Porque eu pego a criança e ele depende totalmente de mim.
Porque uma queda de uma criança de 1 mês, como seria? É algo incrível nesse sentido, porque um pai de primeira viagem, você está ali com o filho, ele depende totalmente de você. Você tem que estar atento. De madrugada, você não pode cochilar, você está com a criança no colo. Essa vulnerabilidade demonstra o quanto necessitamos de alguém. E nesse caso, daquele que é criador de todas as coisas, que governa todas as coisas. E como nós encontramos aqui uma, de certa maneira não, né? Todas as maneiras. Uma incoerência. Essa é a palavra. Uma incoerência. Porque, não de boca, mas na prática, nós dizemos que não dependemos de Deus. Na prática, fazemos isso todos os dias, quando pecamos. Todos os momentos que pecamos, estamos dizendo, não dependo do Senhor. E pensar nessa imagem colocada é lembrar, você vai cair quantas vezes forem necessárias. E para os ímpios, esse contraste. As melhores coisas cooperam para o mal. Riqueza e prosperidade não são benefícios, mas armadilhas. O orgulho e a luxúria os afastam de Deus. O abutre extrai doença de um perfume da prosperidade. Eclesiastes 5,13, por favor. As riquezas que os donos guardam para o próprio dano. Veja, há aí uma misericórdia temporal, como tivemos recentemente um estudo sobre a misericórdia e as facetas da misericórdia, porque nós cremos que a misericórdia do Senhor não tem fim e se renovam a cada manhã, mas só os piedosos experimentam dessa misericórdia que não tem fim, ou seja, que vão durar eternamente. Os ímpios, lembrando, né? Os ímpios, essa misericórdia, eles experimentam nessa vida. E no inferno, o que eles terão é juízo. E quando o texto diz que as riquezas são para o seu próprio dano, nós entendemos que o Senhor, Ele dá essa riqueza aos ímpios. E os ímpios, vamos ser sinceros aqui, eles vivem confortáveis. Os ricos vivem confortáveis. E eles conseguem encontrar certa alegria nas riquezas. Eles conseguem encontrar um conforto, um descanso, um deleite. E o próprio livro de Eclesiastes vai tocar nesse ponto, de que há deleite naquilo que você tem condições de comprar, de comer, e o Senhor quem dá. Só que eles estão acumulando para o seu próprio dano pelo fato de não glorificarem a Deus com isso. Então, não há nada de errado em ser rico. Não há nada de errado em acumular riquezas no sentido de glorificar a Deus com isso. Porque aí tudo aquilo que você tem, você vai usar para a glória de Deus. Agora, quando você acumula para o seu próprio bem, você está guardando para o seu próprio dano, como diz o texto. Provérbios 15, 8. Esse texto aqui nos faz lembrar da devocional de agora, né? O que a gente viu na devocional? Sem mim, nada podeis fazer. E baseado em João 15. E o texto que lemos foi Salmo 90, né? Sem mim, nada podeis fazer. Nós vimos aqui na devocional que
nós oramos em nome de Jesus, mas não só a oração, mas tudo o que fazemos é em nome de Jesus. Logo, se o perverso ele oferece sacrifício, e esse sacrifício não é debaixo do nome de Jesus, ele é abominável. E aí, de novo, lendo aqui a citação: o abutre extrai doença de um perfume da prosperidade. Pode falar, meu irmão. É. Exato. Exatamente. É a exposição de hoje, né? Vai tocar nesse ponto. Estava abrindo aqui porque exatamente sobre o jovem rico. Vai tocar no perigo das riquezas. E no texto vai dizer que é só pela graça de Deus que as pessoas voltam ou vêm até o Senhor. Vêm até o Senhor. As coisas não cooperam por si mesmas, mas Deus faz com que tudo coopere para o bem. O mundo é seu reino providencial. O Senhor é quem governa todas as coisas. E aí a gente vai lembrar de um estudo recente sobre os atributos de Deus. Nós tocamos na providência, falamos sobre os decretos, de que o Senhor não deixa nenhuma ponta desamarrada. Não há nada que não esteja debaixo da sua vontade. Se dissermos que tem algo que não está debaixo da sua vontade, não podemos afirmar que ele é soberano. E, óbvio, muitas coisas não são reveladas a nós. Precisamos afirmar que no Senhor não há pecado. O mundo é o seu reino providencial. Então, lembremos disso. Se um amigo jogasse um saco de dinheiro e machucasse sua cabeça, você não se incomodaria pela dor, pois teria o dinheiro. Essa é uma citação do livro também. Como podemos aplicar essa ilustração às dificuldades da vida? Entenderam a citação? Muito interessante, né? Exatamente. 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 Essa é impactante, né? Porque vai falar de um ponto em que nós corremos atrás a semana inteira. A verdade é essa. Estamos labutando, trabalhando,
para que não venha faltar na nossa casa, para que a gente tenha o mínimo de conforto, para que a gente possa investir na obra do Senhor. E essa figura do dinheiro é uma figura que mexe com os nossos, com os nossos anseios, muitas vezes, e que precisamos o tempo todo estar vigiando para que não se torne amoroso, que não seja o amor do dinheiro que venha nos afastar de Deus, que não haja o amor ao dinheiro, né? Isso demonstra, como podemos aplicar essa ilustração às dificuldades da vida. Isso demonstra que, como vimos desde o primeiro estudo, tudo vai fazer com que eu me torne mais experiente. Se eu peco, eu posso extrair dali ensinamentos. Se o meu irmão peca, eu posso extrair dali ensinamentos. Se eu me machuco, eu posso extrair dali ensinamentos. Poxa, eu poderia ter prestado mais atenção e não ter topado meu dedo ali, naquele paralelepípedo. Quando você passar de novo ali, você vai estar atento, porque você se machucou de verdade. Machucou, doeu. Então, todas as situações, por mais que naquele momento você lamente, você vai aprender com aquilo. E aí, a dor do saco de dinheiro na cabeça não é nada perto do benefício, né? Nossa resposta à providência: adorar, render graças, ter esperança. O irmão Jorge, já leu? Leu, né? Gabriel. Jó 9:4. Leandro, consegue ler aí, Leandro? Jó 1:21. E Apocalipse 14:2. Vou voltar aqui com o presbítero Vinícius. Adorar, reconhecer que o que chamamos de acaso nada mais é do que o resultado da providência divina que governa tudo. Pode ler. Há aqui uma adoração ao Senhor. Adoração, glorificação pela sua sabedoria. Como isso é difícil? A gente não precisa aqui tocar no contexto em que se dá. É Jó, numa situação que, por quase todo o capítulo, os 42 capítulos do livro, está passando por aflição. E há essa afirmação: ele é sábio de coração e grande em poder. Quão difícil é você adorar o Senhor na aflição? Nós somos chamados a isso. Por quê? De novo, voltamos ao ponto. Porque sabemos de que nisso coopera para o bem. Render graças. Jó 1:21. Todo pássaro pode cantar na primavera, mas alguns cantarão no auge do inverno. Bendizer a Deus nas adversidades. É mais uma citação do livro, porque o que nós vemos são os pássaros num tempo que esteja aberto, onde há pouca umidade, ele consegue cantar, ele consegue voar com pouca chuva, com pouco frio. Poucos são aqueles que irão cantar no inverno. Ele coloca no auge do inverno. E nós temos aqui um dos textos mais impactantes, ao meu ver. O fato de Jó, ele render graças ao Senhor, tendo essa perspectiva de que o mundo, aquele que não conhece a Deus, nunca vai ter. Nunca vai ter. No sentido de que
entender que tudo que temos é o Senhor quem dá, e se Ele tomar, eu ainda assim vou ser beneficiado com isso. E Apocalipse 14, 2. Se as piores coisas cooperam para o bem e a cruz tem doçura, imagine a glória que a coroa celestial terá. Então, nesse texto de Apocalipse 14, 2, fala da figura de piedosos tangendo harpa. O nosso maior desafio, e aí a ideia de tanger harpa traz basicamente o fato de que a música, e se a música, a canto. Nós abrimos a boca e cantamos ao Senhor. E onde há esperança nisso? Pelo fato de que o contrário, nós lemos isso em Tiago, principalmente, e recentemente, né? Mas em outros textos, em Hebreus, de que a nossa boca, ou ela vai louvar, ou ela vai maldizer. E na esperança, não existe a maldição. Você vai abrir a sua boca, não vai ser para murmurar, vai ser para louvar. Logo, não há um meio termo aí. Então, o texto de Apocalipse 14, 2 que ele coloca no livro, está ligado a isso. Está ligado ao fim dos tempos, onde estarão ali aqueles que louvam ao Senhor, esperando a promessa. Esperando a promessa. Nosso desafio, como dissemos desde o início, é não murmurar. Lembramos disso. Ou vamos louvar, com a esperança de que as coisas vão caminhar bem, ou vamos murmurar. E quem murmura não tem esperança. Quem murmura não tem esperança. Se perdeu na esperança que há no Senhor. É por isso que murmurar é pecado. Porque a gente pode questionar, eu já ouvi gente falando isso, eu estou murmurando, mas não é contra Deus. Eu estou reclamando, mas não é... Eu sei que a culpa é minha. Mas há um problema aí. Há um problema. Porque você não está tendo esperança. Você não está louvando ao Senhor com harpas. Como podemos glorificar a Deus? Desejando a sua glória, dando a Deus o primeiro lugar em nossos pensamentos e fazendo dele o nosso fim último em tudo o que realizamos. Gente, a gente lê isso e hoje mesmo nós não vamos estar fazendo isso. Porque o que o Senhor pede de nós, e é por isso que somos salvos só pela graça mesmo, porque o Senhor pede de nós é que, dando a Deus o primeiro lugar em nossos pensamentos e fazendo dele o nosso fim último em tudo que realizamos. Ainda mais no dia do Senhor. Então somos desafiados e temos que correr para a cruz. Temos que correr e nos arrepender da maneira como temos vivido. Isso demonstra o quanto o Senhor é gracioso conosco, porque Ele é santo, Ele requer uma postura ilibada nossa, mas nós facilmente caímos. Segundo ponto, sendo frutíferos na graça, crescendo em justiça, dando muito fruto, como Jesus nos ensinou em João 15, 8. Prática, de novo, apontando para a devocional que tivemos, onde foi colocado a citação de Tiago, o fato de que as obras evidenciam a fé. Então, pelos frutos nós seremos conhecidos. De boca nós falamos que somos cristãos. Os frutos é que confirmarão isso.
Uhum. Exato. É isso aí. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Se a gente está tendo dificuldade em praticar, ou se a gente está tendo dificuldade com o nosso trabalho, por exemplo, né? Você tem um trabalho cansativo, onde você tem demandas que você às vezes se pergunta como que você vai resolver isso a semana inteira. Mas quando você entende, melhor, quando você lembra disso, né, de que tudo coopera para o bem, você respira, você começa a colocar as coisas no lugar, você começa a descansar em Deus, lembrar da dependência que você tem nele, dando-lhe todo o louvor. Quando fazemos o nosso melhor, devemos desaparecer em nossos próprios pensamentos e atribuir toda a glória a Deus. Ali, confirmando aquilo que lemos no primeiro ponto. O nosso maior desafio é isso, né, de lembrarmos de como precisamos descansar na dependência divina. E aí, se Deus faz com que todas as coisas visem o nosso bem, quão certo é que devemos fazer todas as coisas visando a glória dele. A gente precisa lembrar da ordem das coisas. A ordem das coisas é que o Senhor, na eternidade, nos elegeu. A palavra de Deus vai falar desde antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu. Nós desfrutamos disso hoje, mas na eternidade nós fomos eleitos por Deus. E agora, em que nós vivemos debaixo da sua criação, nós temos o prazer de glorificá-lo. Ele, nos seus planos eternos, preparou a nossa vida. Ele decretou que estaríamos aqui hoje, ouvindo isso, e ele requer de nós uma postura de como vamos agir a partir daqui. Nenhum estudo deve ser apenas mais um estudo. É olharmos para a Escritura e lembrarmos: o Senhor, Ele me elegeu. E agora? E agora? É como vimos aqui a figura do pai e do filho. O fato de que um filho ele não coopera com a sua casa, que não produz, esse filho está desonrando seus pais. Quanto mais velho, maior a responsabilidade dentro de casa. Você tem responsabilidade, você tem que responder aos seus pais, tem que cumprir o 5º mandamento. E esse mandamento, ele figura o nosso relacionamento com Deus. Veja, primeira parte, Deus faz com que todas as coisas visem para o nosso bem. E nós devemos fazer com que todas as coisas visem a glória dele. Nós falamos de graça, nós falamos que somos salvos pela graça, mas mais uma vez, se não há obras, talvez não estamos desfrutando dessa graça verdadeira. As obras confirmam. As obras confirmam. Isso é impactante para a nossa vida, porque isso mexe com
com o fato de que nós precisamos fazer mentalmente. Porque a obediência de estarmos aqui, fizemos. Mas e os nossos pensamentos, né? Esse é o nosso grande desafio. Os nossos pensamentos, onde estão agora? Estão na preocupação do dia de amanhã, nos recreios, nos trabalhos, nas dificuldades. Descansarmos em Deus é essencial. Amém? Algum irmão quer cooperar, fazer alguma pergunta? Então, vamos passar aqui para uma revisão rápida de alguns versículos